Bom dia, Shalom Adonai, glória a Deus. Mais uma semana se iniciando e o nome do Senhor tem sido glorificado, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 119, a partir do versículo 97, nós vamos estar compartilhando uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração toda manhã, para podermos estarmos aqui lendo, meditando nesta palavra. O salmista diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo, teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartarei da tua lei, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Aleluias. Pai querido, nesta manhã nós estamos aqui na tua presença e queremos compartilhar uma palavra em que tu tem colocado no nosso coração. Nesta manhã, nós queremos pedir a tua unção, a tua graça, o teu poder, que aperfeiçoe nossas fraquezas. Visita a cada coração, a cada vida que estará acompanhando esta palavra, que tu possa estar fazendo um renovo, dando graça, dando saúde, sustentando com teu grande amor, guardando e livrando de todo mal, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos felizes nesta manhã, onde Deus tem concedido para nós mais uma oportunidade de estarmos começando uma semana e podemos começar na presença de Deus. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos visto como Deus tem sido bom para conosco nesses dias tão difíceis, nesses dias assim tão trabalhosos. Nós temos tido essa oportunidade de podermos estarmos aqui e sermos ministrados pela sua palavra. Nós louvamos a Deus, pois hoje já faz uma semana que nós começamos esse trabalho na madrugada, começando às 5:05 da manhã, né? Nós estamos felizes porque Deus tem dado força para nós levantarmos de madrugada e compartilharmos uma palavra. Esse trabalho está registrado lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra do Senhor diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias, capítulo 2, versículo 10, a partir das 5:05 da madrugada. Amém? Nós louvamos a Deus porque Deus tem sido misericordioso para conosco, onde nós temos passado essa semana de chuva, uma semana de muito frio, e Deus tem colocado no nosso coração uma palavra que está registrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, daqui a pouco nós vamos estar lendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vai lendo aí, vai abrindo a sua Bíblia aí. Mas antes nós queremos compartilhar as experiências em que Deus tem proporcionado a nós no nosso dia a dia. Nós temos
estar aí toda a madrugada buscando a Deus, num propósito com Deus, de fecharmos o ano em oração com 1.200 horas de oração. E hoje nós já estamos completando 1.121 horas de oração, começando na madrugada. Estamos aí com o propósito, com Deus, de fazermos 40 vigílias no decorrer do ano. Toda sexta-feira estamos em vigília no monte, lá na chácara Chantilly. E sexta-feira agora, dia 21 de agosto de 2020, nós estivemos lá completando 33 vigílias, né? Estamos chegando perto aí, no propósito que nós temos com Deus, que são 49 vigílias. Nós louvamos a Deus porque Deus tem dado força para nós, renovado, né? Deus tem nos dado saúde, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem dado tanta oportunidade para nós e nós temos procurado reverter isso tudo em favor da obra do Senhor. Por quê? Porque lá no livro de João, eu vou estar lendo uma palavra aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, olha que interessante: devemos fazer as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então aqui nós vemos que Deus ele tem chamado nós para trabalhar na sua obra. Todos nós temos oportunidade na igreja. Todos nós temos responsabilidade. Por isso que Jesus disse, aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Que nesta manhã você possa continuar olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque foi Ele que te salvou. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que te resgatou com alto preço derramado na cruz do Calvário, para que você possa ser livre, para que você possa louvar o Senhor. Então, meu irmão, não olha para o homem, não. Não olha para a dificuldade, não. Não olha para os momentos difíceis, não. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, e continua trabalhando, continua fazendo a sua obra, continua se dedicando a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Olha aí, eu acabei de testificar os propósitos que nós temos com Deus. E esses propósitos que nós temos com Deus, em vigílias, esse ano nós estamos completando 22 anos. Ou seja, nós completamos essa semana que passou 1.048 vigílias. Se eu fosse olhar para o homem, se eu fosse olhar para a dificuldade, eu já tinha parado há muito tempo lá atrás. Mas que eu posso falar as palavras de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Por quê? Porque um dia o Senhor, Ele vai cobrar de mim. Por isso, meu irmão, continue fazendo, continue se dedicando em fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Faça da palavra do profeta Miqueias esse conselho: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, nesta manhã eu quero pedir um renovo na vida do meu irmão. Eu quero pedir a tua graça, a tua unção na vida do meu irmão, de uma maneira grande, de uma maneira poderosa, que ele venha ser cheio do teu Espírito Santo, que ele não venha olhar para a dificuldade, que ele não venha se entristecer com a perseguição, mas que ele venha se dedicar a sua vida a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. Ou seja, ganhar almas, vidas, famílias, para que o teu nome seja glorificado.
Porque fazendo isso, ou seja, buscando o teu reino em primeiro lugar, as demais coisas, tu é aquele que supre todas as nossas necessidades. Cuida dele, guarda, protege e livra de todo mal. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 1, vamos estar lendo alguns versículos, vamos ver até onde Deus permitir. Estando salvo na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um fecho, uma vibra, fugindo do calor, apegou-se-lhe a mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na sua mão, na mão de Paulo, disseram um aos outros, certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Amém? Nós louvamos a Deus por esta palavra em que Deus tem colocado no nosso coração nesta manhã, para que nós possamos transmitir de uma maneira especial, para que nós possamos entender o agir e o trabalhar de Deus. Nós vemos aí que o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa do evangelho, estava sendo levado para Roma na navegação, navio. Nós vemos que os dias que eles estavam em viagem eram dias de chuva, dias de frio, e o mar estava muito bravio, sem contar as necessidades, principalmente a fome, que eles estavam sem alimentar. E a Bíblia, ela nos ensina, depois você com o tempo, você pode confirmar que já fazia 14 dias que estava chovendo e que estava fazendo frio. E eu quero transmitir para você, meu irmão, que essa chuva, ou seja, era um temporal, era uma chuva muito forte e fazia muito frio, e isto não foi por 1 ou 2 dias ou uma semana, não. Isto aconteceu por 2 semanas, ou seja, 14 dias, o mar bravio, chuva e frio, e eles passando fome. Meditando nesta palavra, eu vejo como Deus, Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra. A partir do momento, quando nós temos vida com propósito com Deus, quando nós temos vida no altar do Senhor, ou seja, vida de oração, e nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, um homem que dependia totalmente da dependência de Deus através do Espírito Santo. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo. Olha aí, capítulo 27, versículo 22, o testemunho da fé, ou seja, o apóstolo Paulo, cheio de Deus, ou seja,
cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, versículo 22. Olha o que ele disse: mas agora vos ademoeste, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Isso aqui nós vemos testemunho de fé. No versículo 23, aí do capítulo 27, a palavra do Senhor ainda continua falando. E nós vemos aqui o companheiro de fé, que diz assim: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aí, meu irmão, o companheiro de fé, você não está sozinho. Por isso que o salmista ele nos ensina que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. Vemos aí no versículo 24 a promessa da fé, que diz: dizendo Paulo, não temas, importa que sejamos apresentados a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Nós vemos aqui promessas de fé. No versículo 25, a confiança de fé, que diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Olha que interessante, irmão, esta confiança em que Deus ele quer que nós tenhamos nele, que nós dependemos nele, que nós vivemos para ele. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós possamos usar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, para que nós possamos alcançar as bênçãos e promessas em que Deus tem para nós. Aí no versículo 34 e versículo 35, ele nos aconselha a descansar na fé. Vamos estar lendo aí 34 e versículo 35, que diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, disto depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graça a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Aleluia! Saber descansar no Senhor. Por isso que o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, nós cristãos, nós servos de Deus, nós temos que viver pela fé. A fé, ela tem que ser colocada em prática na nossa vida, para que nós alcançamos as promessas de Deus, para que as bênçãos de Deus elas cumprem em nossas vidas, para que nós possamos sermos bem-sucedidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha aí no versículo 36, o ânimo da fé, que diz assim: então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha que interessante, irmão, o poder da palavra. A palavra, ela tem poder. E nós vemos que o apóstolo Paulo, homem de oração, homem cheio do Espírito Santo, ele começou a evangelizar. Ele começou a profetizar a palavra de Deus no meio, vamos dizer assim, daquelas pessoas que estavam naquela navegação. E não era pouco não, era apenas 276 pessoas que estavam ali naquele navio em alto mar, um mar bravio, chovia muito, né? Fazia muito frio, e isso já por 2 semanas, mas o apóstolo Paulo estava ali na fé, confiante na palavra de Deus. E aí vem a recompensa da fé. Aí no versículo 44, que diz assim: os demais deveriam salvar-se, uns em tábuas
e outros em destroços do navio, mas assim todos chegaram à terra salva. Aleluia! Por isso, irmão, é que eu li aquele salmo no início, Salmo 119, a partir do versículo 97. Ó quanto amo a tua palavra. Por quê? Porque Deus, ele vela pela sua palavra, meu irmão. Confia na palavra de Deus. Dependa da palavra de Deus. Põe em prática a sua vida na palavra de Deus e você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença nesse mundo bravio. Por que nesse mundo bravio, pastor Luiz? Porque não é só em mar de rosas que nós vivemos, irmão. Nós vivemos em mar bravio. Por isso que Jesus deixou registrado lá em João 16, 33, que diz: e tereis aflições. Nesse mundo nós passaremos por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Então, irmão, não abaixe a cabeça não, tenha bom ânimo, se esforça, porque você vai vencer esse mar bravio, você vai vencer essas tribulações, essas dificuldades, e o nome do Senhor será glorificado. Tenha tranquilidade, coloque a sua fé em prática, saiba descansar no Senhor, e você vai ver o que Deus tem para você. Aleluia! Isso, irmão, só foi uma introdução. Agora nós vamos entrar na palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vemos que Paulo, eles chegaram em Malta, depois daquele naufrágio, depois daquela tribulação, daquele mar bravio, aonde por 14 dias chovia e fazia frio, e eles estavam com fome, estavam em grande tribulação, mas ali tinha um homem de Deus que orava. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. A oração de um justo, ela muda situações impossíveis, porque Deus, ele ouve a oração do seu servo. Por isso, irmão, é que nós temos que ter vida de oração, vida de busca, vida a estar na total dependência de Deus, para que Deus, ele possa agir. Porque o profeta Isaías disse que Deus, ele não está com o seu braço encolhido para que não possa nos ajudar. Deus não está com os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Nós vemos aí que os nativos da ilha de Malta receberam, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 2, os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Ou seja, eles receberam bem aqueles que sofreram o naufrágio, que estava junto com o apóstolo Paulo. O que é que Deus, nesta manhã, ele quer falar conosco, meu irmão? Nós vemos aí o apóstolo Paulo preso por causa do evangelho, estava numa navegação dentro do navio com uma, vamos dizer assim, uma população ali que estavam naquele navio, 276 pessoas. Estava chovendo muito frio, muita fome, muita dificuldade, mas ele estava ali na fé. É isto que Deus, nesta manhã, quer que você esteja na fé, esteja na dependência dEle, para que você venha ter vitória em nome de Jesus. Pensa que eu não passo provações? Pensa que eu não passo tribulações? Eu tenho meus momentos de fraqueza também, meu irmão. Porque muitas vezes dá vontade de parar. Muitas vezes dá vontade de pegar a viola e pôr no saco e pendurar.
de tão grandes as lutas. Mas se eu fosse olhar para as lutas, eu já tinha parado há muito tempo atrás. Mas Deus me chamou para ser bênção. Deus te chamou para você ser bênção. Deus te chamou para você fazer a diferença. Aí, na onde Deus tem te levantado, aí aonde Deus tem te colocado, para que você possa ser bênção. E como que você vai fazer a diferença? Tendo vida de oração, assim como o apóstolo Paulo, ele nos deixa esse relato, essa experiência em que ele tem deixado para nós. O que nos mostra esta palavra? Acontecia dois fatos. Chovia muito e fazia muito frio. Olha que interessante. Chovia muito e fazia muito frio. Quando eles chegaram na ilha chamada Malta, em que os nativos receberam, vamos dizer assim, com bastante humanidade, eles arrumaram ali um lugar coberto e ali eles fizeram uma fogueira para que eles pudessem aquecer ali, porque chovia muito e fazia muito frio. Mas o que me chama a atenção é que aqueles que sofreram naufrágio, que estavam com o apóstolo Paulo, 276, só o apóstolo Paulo, ele viu a necessidade de ajuntar alguns gravetos para poder manter aquela fogueira acesa, para que eles pudessem se aquecer por causa do frio. Preste atenção na palavra, o que Deus quer falar com você nesta manhã. Só o apóstolo Paulo teve esta preocupação de sair ali, procurando os gravetos para poder manter a fogueira acesa. Olha o que está escrito lá em Provérbios 26, versículo 20, em que Salomão deixou esta palavra para nós. Sem lenha, o fogo se apaga. E o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã? A lenha aqui é vida de oração, meu irmão. Sem lenha, o fogo se apaga. E olha que interessante, o apóstolo Paulo catando ali os gravetos, catando a lenha e colocando no fogo, para manter o fogo aceso, para que eles pudessem manter-se aquecidos, porque chovia muito e fazia muito frio. Olha que interessante, meu irmão, o que Deus tem para você nesta manhã, em que quando o apóstolo Paulo, ele estava ali ajuntando aqueles gravetos, de repente uma víbora mordeu a sua mão, e a palavra que nós lemos aí, vemos que aquela víbora, ela ficou empendurada. Irmão, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o diabo. E nós vemos que somente aqueles que estão obedecendo a Deus, somente aqueles que estão colocando em prática a palavra de Deus, é que a víbora, ela vai atacar, ela vai tentar atacar, porque não vai acontecer nada com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós vemos que Satanás, ele só ataca aqueles que estão fazendo a sua obra. E é por isso que nós temos que ter vida de oração, vida em comunhão com Deus, para que o inimigo não venha prevalecer. Nós vemos que os nativos daquela ilha, eles viram ali e começaram a dizer: puxa,
esse cara deve ser homicida. Esse cara deve ser perigoso. Porque escapando do mar, daquele naufrágio, ainda a vida não permita que ele viva. Então nós vemos aí em que ali ele passava para aquele momento difícil, e ele não era um homicida, ele não era bandido, ele não era uma pessoa mal, ele era um crente como eu, como você, cheio do Espírito Santo. O que é que Deus quer mostrar para nós? O inimigo, ele não pode te tocar. Por isso é que nós temos que pegar os gravetinhos, vida de oração, e manter o fogo aceso. Porque está escrito lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o altar, ele tem que estar aceso continuamente. O altar, ele não pode se apagar. O que é isso, irmão? Vida de oração todos os dias. Esse ano, nós estamos indo para o 7º ano em que nós levantamos nas madrugadas e estamos na presença do Senhor. Nós vemos que eles olharam, acharam que o apóstolo Paulo iam cair morto, mas nada aconteceu, e a Bíblia fala que nem inchou a sua mão. E aí, o que aconteceu? Mudou o parecer dos nativos daquela ilha, em que eles começaram a dizer: nossa, esse cara é um Deus. Aleluia. É aí, irmão, que há a diferença do servo e do discípulo, ou seja, do salvo e do discípulo. Porque o salvo é fácil, é somente ele levantar as mãos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas o discípulo é aquele que persevera. O discípulo é aquele que está na presença do seu mestre. E o nosso mestre é Jesus. E eu quero dizer para você, para ser discípulo, exige renúncia. Levantar, conforme o profeta Miqueias, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10. Discípulo exige perseverança. Discípulo exige uma vida consagrada no altar do Senhor. Então nós vemos aqui que mudou o parecer dos nativos daquela ilha chamada Malta. No começo eles diziam: nossa, esse cara é um bandido, esse cara é um homicida, esse cara não vale nada. De repente o apóstolo Paulo não caiu morto, a sua mão nem se inchou. O que ele fez? Chegou perto daquela fogueira, chacoalhou aquela vibra, jogou dentro do fogo e dano nenhum aconteceu na sua vida. É a palavra de Deus, irmão. É o que Jesus deixou registrado lá, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais acompanharão. Então nós vemos, irmãos, que os sinais estavam na vida do apóstolo Paulo, e não é diferente. Os sinais estão na nossa vida, porque Jesus disse: se coisa mortífera acontecer com você, nada vai fazer dano nenhum na sua vida, porque nós temos o sangue de Jesus.
Então nós vemos aqui a palavra de Deus que nos ensina que chovia muito e fazia muito frio. Nós vemos aqui que nos dias de hoje nós temos visto uma chuva da indiferença, uma chuva do religioso, uma chuva de muitos movimentos e pouco avivamento. Uma chuva de vaidade entrando na igreja, uma chuva de socialismo, uma chuva de pessoas chegando atrasado na igreja sem compromisso, parece que sem disposição para servir a Deus. E olha aí, meu irmão, apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado por César, e ali ele sabia que o fim era sua própria vida, em que ele estava sofrendo por causa do evangelho, estava no meio de um mar bravio, sofreu naufrágio, chovia muito, fazia muito frio e passava fome. Muitas vezes uma chuvinha tira nós da presença de Deus, nós não vamos para a igreja. Muitas vezes, a chuva e frio. Ah não, hoje eu não vou na vigília não. Está chovendo muito, está muito frio. Compromisso com Deus, meu irmão. Com o seu Salvador. Compromisso com esse Deus maravilhoso que tem nos chamado a sermos cabeça e não cauda. Compromisso com esse Deus que tem nos dado responsabilidade. Porque tudo isso, um dia Deus vai cobrar de cada um de nós. Nós vemos aqui uma chuva da indiferença. Ontem mesmo, eu estava acompanhando a escola bíblica online, e ali eu vi as pessoas acompanhando ao vivo. Meu irmão, não deu 10% das pessoas que estavam acompanhando ao vivo o trabalho da escola bíblica ontem. O que é isso? É uma chuva de falta de interesse. É um desinteresse tão grande por causa da palavra. Por isso que nós vemos muitos analfabetos dentro da igreja, porque não conhece a palavra do Senhor. Não vive a palavra do Senhor. Um desinteresse tão grande em aprender a palavra. E nós vemos aí que muitos erram porque não conhecem a palavra. O profeta Oséias diz: o meu povo, ele erra, ele perece porque lhe falta conhecimento. Mas que nesta manhã nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, um homem ousado, um homem usado por Deus de uma maneira tremenda para fazer a diferença diante dessa sociedade tão carente e tão necessitada. Nós vemos aqui uma chuva de desinteresse pelas coisas espirituais, porque a palavra do Senhor diz assim, que não houve mais palavra nos dias de juízes, porque cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que achava melhor. E nós vimos ali os ataques, os sofrimentos, porque Deus, ele prova aquele que ele ama. Nós vemos uma chuva em que está acontecendo nesses últimos dias, em que os homens não têm tido mais vida de oração, mais vida de jejum, mas vida consagrada a poder estar na presença do Senhor. Mas nesta manhã, Deus nos traz esta palavra
para que nós possamos manter o fogo aceso, porque o fogo, ele tem que estar aceso nos nossos corações, porque esse fogo, ele já foi aceso no dia de Pentecoste, na descida do Espírito Santo, mas é minha, é sua obrigação de nós mantermos esse fogo aceso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Acordar nas madrugadas, sermos ministrados através da sua palavra, viver a sua palavra intensamente, para que nós possamos ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que é isso? É esforço, bom ânimo, compromisso com Deus, disposição, é viver para poder ser um discípulo, para poder servir o Senhor. Por isso, o profeta Miqueias diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Aleluia. Nós vemos aqui que no dia de Pentecoste, quando os discípulos, eles perseveravam em oração, em busca, até que a palavra se cumpriu. Meu irmão, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Nesta manhã, abra o teu coração, confia em que Deus está trabalhando na tua causa. Olha aí as dificuldades em que o apóstolo Paulo ele passou por causa de Jesus, mas ele sabia, ele confiava, ele sabia em quem ele dependia, porque ele teve um encontro real com Jesus, lá na estrada que ia para Damasco. Só tem compromisso com Jesus aqueles que têm um encontro real com o Senhor. Então vive intensamente essa oportunidade que Deus tem te dado. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo estava ali na ilha chamada Malta, em que eles foram bem recebidos, e que ali Deus começou a usar ele de maneira tremenda, de maneira poderosa, ele começou ali a ganhar almas, ele começou ali a anunciar o evangelho, e muitas vidas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus, ela nos ensina que ali na ilha chamada Malta, o pai do dono daquela ilha estava muito doente e o levaram até a casa daquele senhor que estava doente. O apóstolo Paulo orou, repreendeu aquela enfermidade e aquele homem foi curado e o nome do Senhor foi glorificado. Meu irmão, Deus, Ele vela pela sua palavra. Tenha ousadia, coloque em prática tudo aquilo que Deus tem te ensinado através da palavra. Tenha vida de busca, vida de oração. E eu tenho certeza que Deus vai te usar você aonde Deus tem te levado, aonde Deus tem te colocado. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, eles chegaram até Roma e Deus continuou ele usando ali. Interessante que nenhum daquela tripulação pereceu. E todos chegaram com vida em Roma. E o nome do Senhor foi glorificado. O que é que Deus quer falar conosco nesta madrugada? Em que lutas, dificuldades nós passamos. Nós vemos aí o apóstolo Paulo na chamada de Deus. Conforme eu disse, muitas vezes, irmão, a fraqueza bate no nosso coração, as decepções, tristeza. Mas eu tenho que confiar e saber
que foi Jesus que me chamou. Amém? É esta palavra que Deus tem para você nesta manhã. Confiar que foi Jesus que te chamou. Jesus está confiando em você, meu irmão. Não desista. Que nesta manhã você possa receber um renovo de Deus. Deus é contigo. Deus é na sua vida. Mais dificuldade que o apóstolo Paulo passou nesses dias. Esses dias eu estive pregando na cidade, na sede, aonde Deus ministrou no nosso coração. Desculpas não resolvem problema. Que nós possamos ser valente, corajoso, disposto a fazer a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode fazer nada. Faça para Deus e com certeza a recompensa virá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesta manhã, nesta madrugada, estamos na tua presença. Eu quero pedir um renovo na vida do meu irmão. Eu quero pedir a unção, a tua graça na vida do meu irmão nesta manhã. Que ele venha ser renovado. Que ele venha, Pai, se colocar na brecha à sua disposição. Que ele venha ser usado por ti, através do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda ele, Pai. Abre as portas, supra as suas necessidades. Honra ele nesta caminhada. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Shalom Adonai. Permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.